O episódio que você ouve agora é uma produção da L Assessoria Podcast. Games em Ação. Tudo que você quer saber sobre jogos, gamificação e educação. Tudo isso em um único podcast. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast. Olá, eu sou Jorge e sejam bem-vindos ao primeiro episódio da série Mulheres no Mundo dos Jogos, na indústria em geral. E esse primeiro episódio vai ser com Erika, vai ser nosso podcast, nosso primeiro podcaster. Vai ter duas podcasters, a Erika e a Fabiana, essas duas. E os dois primeiros episódios vão ser com a Erika e os dois finais vão ser com a Fabiana. Esse primeiro vão participar a Erika, a Aline Alves e a Carol Modanese, que a Erika vai apresentar mais à frente, para vocês conhecerem. Vão ser 4 episódios, 3 em março, um no dia 5, um no dia 12, um no dia 19, e na primeira semana de abril vai ter o 4º e último episódio. Vou passar para a Erika para ela se apresentar e ela conduzir todo o episódio, que ela vai ser a podcaster dos 2 primeiros episódios. Olá, ouvintes! Eu sou a Erika Portugal, eu sou psicóloga organizacional, sou especialista em jogos corporativos. Já estive aqui um tempinho atrás falando de aprendizagem corporativa envolvendo jogos e hoje o Jorge me fez um convite, um ilustre convite, para tocar um pouquinho desse projeto, né, que veio em homenagem ao Mês das Mulheres, para a gente falar um pouco das mulheres nesse cenário de jogos, nessa indústria de jogos. E a gente está trazendo ao longo desses programas algumas pessoas que estão nesse cenário, algumas mulheres que são referência e que podem compartilhar um pouquinho com a gente sobre essa trajetória, sobre esses desafios. Então hoje, como o Jorge falou, para enriquecer o nosso debate, eu estou aqui com as maravilhosas Aline Alves e Carolina Modanese. A Aline, ela é criadora do programa de comunidades virtuais. Ela criou também o primeiro curso de Game Design aqui em Salvador, foi lá na UNEB. E ela também fez uma série de mulheres na indústria de jogos aqui na Bahia. E eu vou pedir para a Aline, propriamente, se apresentar um pouquinho, contar um pouco para a gente sobre essa trajetória dela. Boa noite, gente. Boa noite a todos os ouvintes do podcast. E eu queria começar agradecendo o convite de Jorge e da Erika de participar aqui dessa série, que é uma série que eu considero extremamente importante, né? A gente ter espaço para valorizar a presença, valorizar e destacar, né, a presença das mulheres na indústria de games em seus diferentes papéis. Então, como a Erika falou, meu nome é Aline Alves, eu sou professora da Universidade Federal da Bahia atualmente e coordeno o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. E durante bom tempo trabalhei na UNEB, fui professora da UNEB, onde foi criado comunidades virtuais e algumas ações na área de games. Durante o meu tempo lá na UNEB, a gente desenvolveu 12 jogos financiados pelas agências de fomento para cenários de aprendizagem escolar e para empresas também. E depois realizamos cursos, tanto de especialização na área de game design, o primeiro curso de especialização na Bahia na área de game design fomos nós que realizamos, e o primeiro curso de graduação em uma universidade pública no Brasil foi o curso criado na UNEB, que está formando a primeira turma agora em abril. Então, durante nossa bate-papo aqui, eu vou falando mais coisas, mas quero saudar também a Carol, que está lá em São Paulo, e dizer que vai ser um prazer compartilhar com você e Erika aqui esse momento. E agora vamos apresentar a Carol Modanese. A Carol, ela é fundadora e sócia da empresa chamada Fagulha. Eles criaram um jogo chamado Incríveis Inventoras e Suas Grandes Invenções. E ela também participou de um programa de aceleração da rede Mulher Empreendedora. Então, por favor, Carol, conta um pouquinho pra gente aí dessa sua trajetória. Super prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Jorge. Esse tema é super querido, como vocês viram, fiz o Jogo das Inventoras muito nessa pegada de falar de representatividade feminina em várias frentes. Inclusive nos jogos, a gente tem a Lizzie Meg, que foi quem fez o primeiro jogo que deu origem ao Monopoly.
E eu faço jogos já há mais de 10 anos. Na maior parte deles, eles são customizados para o mundo corporativo, né, para a educação corporativa. A gente cria muitos jogos para treinamento e em 2017 a gente resolveu fazer esse movimento de começar a criar jogos mais focados em educação. Então tem o Jogo das Inventoras, tem o Maquinando, enfim, uma série de títulos aí para a gente poder usar essa ferramenta também fora das empresas, que é uma baita ferramenta de aprendizagem, né? E é isso. Vamos bater esse papo gostoso? Sejam muito bem-vindas. E para a gente começar o nosso debate, a primeira pergunta que eu queria trazer à tona é: como é que vocês enxergam as mulheres na indústria de jogos, tanto aqui no recorte da Bahia quanto no âmbito nacional? Então eu vou pedir, Carol, para você começar um pouquinho falando sobre qual a sua percepção em relação a isso. Quando eu penso assim, é tão difícil, né, da gente até encontrar de bate-pronto uma coisa assim, mulheres e indústria de jogos, né? Tem grandes nomes que a gente vai conhecendo, como a Pá Falcão, a Paula Piccolo, a Laís, enfim. Mas quando eu penso em mulheres que criaram jogos, é difícil vir alguém na cabeça, né? E engraçado que no mundo corporativo, em educação corporativa, eu não sei se são as pessoas só com quem eu me relaciono, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço que constroem, desenvolvem jogos, são mulheres. Mas a gente fala muito pouco disso. Então, talvez a percepção seja que não é que não existem mulheres, tudo bem, a gente sabe que é pouca gente, mas a gente não tem muito conhecimento de quem está aí, de quem são elas, quem está fazendo o quê, enfim. Você precisa procurar muito para descobrir. Parece que a relevância, né, dentro do mercado ela não é tão palpável assim. Não sei, primeiras impressões, né? E você, Lin, qual a sua percepção? Bem, em nível tanto da Bahia como do Brasil, eu acho que as mulheres o número é ainda bastante reduzido de mulheres que estão atuando no segmento da indústria. Eu concordo com Carol quando ela diz que existem algumas, mas elas são pouco evidenciadas, né? Então a gente tem aqui na Bahia algumas mulheres bastante guerreiras que vêm trabalhando nessa indústria há muito tempo, mas você tem também aquelas que são invisíveis, né? Que estão aí na luta, mas não são reconhecidas. Foi até por isso que a gente resolveu fazer o documentário de mulheres na indústria de games aqui na Bahia, para evidenciar quem são essas mulheres aqui no nosso estado. Porque quando a gente pensa no cenário aqui da Bahia, a gente imediatamente pensa em 5 nomes que já têm uma trajetória consolidada e estão em todos os eventos, em todos os momentos. Mas existem muito mais, né, que são aquelas invisíveis mesmo. Então, mas quando você pensa efetivamente, isso não é nenhum dado assim de intuição, é dado de pesquisa mesmo, né? A própria Abra Games, através do mapeamento, junto com o mapeamento que foi feito sobre o censo da indústria de games no Brasil, tanto no primeiro censo como no segundo, a gente vê claramente em nível de números que a presença ainda é muito pequena das mulheres, dos negros, dos índios e das pessoas trans. Então a ideia, por isso que eu acho que esse podcast é uma ação muito interessante, porque você vai dar voz a essas mulheres, tanto que estão aqui no nosso estado como que estão fora, e vai também motivar outras mulheres, outras meninas que querem imergir nesse universo, que desejam se tornar profissionais dessa área, através da escuta dessas mulheres que vêm construindo essa trajetória. Então é isso aí. Bacana. E pensando nesse âmbito, né, da invisibilidade. Então hoje vocês afirmam que tem muitas mulheres nessa parte de desenvolvimento, mas que elas não são vistas e que a gente está pensando nas mesmas pessoas. Hoje, por que vocês acham que isso não acontece? O que é que falta? Qual o pontapé inicial que a gente precisa fazer para isso? Eu acho que um pontapé inicial é exatamente essa ação. Um outro pontapé inicial foi a ação que a Abra Games fez de criar uma série de comissões voltadas para a diversidade, né? E nessas comissões
que não só contempla a questão do gênero, mas diferentes outros aspectos importantes. Eles colocaram mulheres coordenando essas comissões. Então, acho que essas ações elas já são bastante significativas. Outra ação muito importante que acontece já no mundo todo, que é a Game Jam, especialmente para mulheres. Então, isso é um espaço muito rico porque você tem a presença de mulheres que têm experiência, que já estão desenvolvendo, mas você também atrai as meninas, as jovens, as mulheres que têm interesse em desenvolver expertise, em se qualificar. E aí, junto, você tem as pessoas que têm uma experiência com quem tem pouca experiência, você vai contribuindo para a formação dessas novas mulheres desenvolvedoras. Então, acho que essas ações, elas são ações pontuais, mas são extremamente importantes. Para pensar em políticas nesse momento, acho complicado, mas o ideal seria... A gente já tem algumas políticas, assim, até financiada por agências de fomento como o CNPq, de incentivar a presença das mulheres na área de ciência e tecnologia, né? Porque games está dentro dessa área também. Então, acredito que ter uma ação mais voltada para incentivar as mulheres, financiar, né, ações para incentivar essas mulheres a ingressarem nesse segmento, seria uma boa. Carol, o que é que você acha que a gente precisa para dar esse pontapé das mulheres, elas se desenvolverem mais nessa parte de jogos? Eu vejo essa iniciativa realmente da Abra Games me parece um bom caminho, né? De ter esse selo da diversidade, talvez começar a cobrar mais das empresas, né? Eu acho que... eu acredito muito em pequenas ações, então, da gente consumir jogos feitos por mulheres, poder falar mais, quando precisar escolher, escolhe por esse caminho. É uma situação que realmente, assim, você me pergunta, de bate-pronto, não tem uma resposta formada. Acho que é como um pouco dos outros mercados, né? A gente tem que encontrar esses caminhos, fortalecer, deixar visível quem está fazendo, mostrar que existe muita gente bacana criando jogos e fazendo coisas legais, consumir esses produtos para criar essa espiral até de que as empresas possam ser reconhecidas como empresas que são inclusivas. Eu vejo um caminho mais por aí. E vocês pensam que hoje existe alguma diferença representativa no que tange homens e mulheres na área de design de jogos, tanto de maneira externa quanto de maneira interna, né? Tanto de perfil voltado para o design de jogos, pode ser aspectos positivos ou negativos, quanto no âmbito geral, né, da aplicação disso. Pode falar. Então, no que se refere a essa atuação das mulheres no design de games, eu tenho uma experiência na coordenação de comunidades, quando a gente, durante ao longo desses 17 anos, 18 anos da existência do comunidade, desde que a gente vem desenvolvendo jogos, no grupo, a gente sempre teve muitas mulheres, muitas meninas que eram design de games, porque elas faziam design dentro da universidade e elas vinham para trabalhar com a interface, para trabalhar com design de jogos, para trabalhar com design. Então, a presença feminina nesse segmento era muito grande. Já ao contrário da programação, né? Então, você tem poucas mulheres que são programadoras de jogos. A gente teve Laísa, que agora está lá em Berlim, Hamburgo, na Alemanha, que trabalhou com a gente 10 anos, mas é assim, um caso específico, né? E você tem também mulheres roteiristas, né? Você tem um número significativo. Game design no nosso grupo eram todos homens. Então, assim, eu não posso falar macro que eu não teria se dado, mas a experiência da gente no desenvolvimento, enquanto coordenadora, a gente teve muitas mulheres que eram design de games. Então, assim, um número maior de mulheres dentro do nosso grupo, elas atuavam como design de games. Então, você acha que essa seria a maior diferença? Ela é mais voltada para programação. Exato. Porque, assim, o que é que acontece?
não sei explicar por que nesse segmento você tem um número maior de mulheres, né, sendo representadas. Talvez porque elas tenham mais afinidade com o curso, né, o curso de design, e a partir daí ela segue a trajetória para trabalhar com design de games a partir de várias experiências que ela vai estar vivenciando, expertise que vão ser desenvolvidas. Já as outras áreas, você tem uma grande dificuldade de ter mulheres, por várias questões. Porque elas se sentem amedrontadas de que não serão bem aceitas, porque elas vão ter dificuldade, porque são cursos com muitos homens, e aí tem medo da resistência. Então, você tem um número menor de mulheres na programação e nos outros segmentos, né, de games, por exemplo. Sempre quando eu penso assim em diferenças de perfil, eu tenho muita dificuldade de enxergar diferenças entre homens e mulheres. Eu consigo enxergar diferenças entre perfis. Então, existem perfis. Eu acho que tem uma barreira gigantesca do mercado que acaba te travando em construir essa carreira dentro de design de jogos, enfim, dentro desse universo, né, dos jogos, por questões de gênero. Então você chega com uma carga muito grande de viés e as pessoas vão dizendo que você não pode isso, ou não pode aquilo, ou enfim, ou vão privilegiar sempre a pessoa que está lá do gênero masculino, porque ele já tem mais abertura nesse universo. Isso pensando em mercado. O que eu vejo, das pessoas que eu trabalhei com homens e mulheres, eu percebo, são perfis mesmo, de pessoas diferentes. Mulheres muito capazes de criarem coisas incríveis, como homens muito capazes de criarem coisas incríveis. A gente teve a oportunidade de criar coisas juntos e foi muito legal. Então, eu acho que talvez, eu não sei, a impressão que eu tenho é que isso está muito mais nessa carga de viés e nessa cultura, né, que foi formada ao longo dos anos, do que uma diferença de perfil de pessoa mesmo, sabe, de gênero, atribuída ao gênero. E aí o que a gente vê são as diferenças geradas pelo mercado, pelas escolhas do mercado, né? Pelo menos por aí que vai, meu ponto de vista. É uma diferença muito mais imposta do que realmente existente, né? Eu acredito que sim. Eu acho que isso que você está falando é muito importante, porque, na verdade, é uma questão cultural, né? Então, culturalmente, as mulheres não têm que estar nesse lugar, né? As pessoas acreditam nisso ainda hoje, né? Mas isso não é verdade, porque é o que você falou. Independente do que somos, homens, mulheres, trans, seja lá o que for, a gente pode estar em qualquer lugar, a gente pode desenvolver as habilidades em qualquer lugar. Mas o que acontece é que, culturalmente, não digamos assim, a presença de mulheres em determinadas áreas, ela termina não sendo muito bem vista. E aí as mulheres sofrem muito preconceito, e você vê isso, e aí elas tendem a se intimidar e a afastar. Por exemplo, nas game jams femininas, por que elas gostam? Porque ali estamos todas juntas e ela não tem o olhar masculino para criticar que ela não sabe, que ela tem dificuldade. Então, isso não sou eu que estou dizendo, é um depoimento das próprias meninas, né? Quando você tem uma game jam que é mista, sempre elas se sentem inibidas e diminuída frente a comportamentos muitas vezes machistas. Então é isso mesmo, é uma questão cultural. E vocês já passaram por alguma saia justa nesses cenários somente por ser mulher? Eu acho que o que acontece muito, não sei se é exatamente uma saia justa, talvez seja uma saia justa para outra pessoa, o meu sócio é homem, né? E hoje ele está desenvolvendo mais jogos, mas no começo ele é designer gráfico. E ele é responsável, então, pela arte, pela ilustração, enfim, dos jogos. Nosso primeiro jogo comercial é um super trunfo de cervejas. Então, são 50 estilos de cerveja. A gente ia apresentar o jogo, as pessoas falavam com ele, ele falava assim, gente, mas olha, ela que criou o jogo, foi ela que fez a pesquisa, o desenvolvimento é dela. E não adiantava, as pessoas continuavam falando com ele, olhando para ele, como se eu não estivesse lá.
Até que uma hora você tem que dar uma forçadinha para a pessoa entender que quem entende ali do negócio é você, sabe? Mas é meio chato, né, fazer isso toda hora. Eu não me... Na verdade, eu não sofri, não. Eu defendo a bandeira, mas ao longo desses anos todos, talvez porque eu estou em outro cenário, né? Eu não estou no cenário da indústria, eu estou no cenário da universidade. A minha vida é a universidade e eu coordeno um grupo dentro da universidade, um grupo experimental, que desse grupo saíram várias pessoas que foram profissionais dentro e fora do Brasil. Então, eu não sofri isso, eu não tive dificuldade. Mas teve um lugar que eu não vou poder revelar aqui, que aconteceu isso. Mas eu sou muito... Desço do meu salto e mostro quem eu sou, né? Porque eu não aguento. Que foi na coordenação de um evento, um grande evento. Um evento que tradicionalmente era organizado por homens da computação. E aí rolou alguns estresses, assim, por eu ser mulher, por eu não ser da computação, tipo, quem é ela para estar, né? Só que, assim, em alguns momentos era velado por parte de um determinado grupo e outras vezes era mais explícito por algumas pessoas. Mas eu tirei de letra e segui, porque eu acho que a gente não pode se abater frente a esse tipo de dificuldade, né? A gente tem que mostrar, que é o que você falou aí, Carol, para o que a gente veio, o que a gente tem competência para fazer e derrubar esses preconceitos ridículos. E como foi para vocês essa trajetória, né? De ter que estar mostrando, né? De estar reafirmando esse espaço, de ter que lutar por esse lugar. Como é que vocês enxergam a trajetória de vocês dentro do cenário de jogos, dentro da indústria de jogos? O que é que vocês encaram aí como o maior desafio desse desenvolvimento de vocês, desse percurso? Vou pedir para a Carol começar. Eu acho que é tão louca essa coisa da cultura que faz com que a gente não acredite muito na gente, né? Que, para mim... O que é mais simbólico, assim, é que o primeiro jogo que eu desenhei foi em 2008. Era um jogo bem simples, de trilha, enfim. Mas, então, desde 2008, estou fazendo jogos. Eu me chamei de designer de jogos em 2017. Então, quase 10 anos eu demorei para eu assumir que eu era uma designer de jogos. Porque eu não acreditava que eu podia falar aquilo, que eu podia ser isso. É uma loucura, né? É muita pressão. Pra você, Carol, o que é que você encara como o maior desafio? Qual foi o momento que você se deparou e falou assim, meu Deus? Poxa, eu acho que o desafio é todo dia. Não, tem umas coisas assim. Agora eu lembrei de um. Teve uma vez que a gente precisou fazer uma série de jogos para um grupo de presidentes de uma empresa, que eles têm um grupo, se encontram, enfim, e queriam fazer uma coisa diferente. A gente teve que criar os jogos. E, gente, foi bem difícil apresentar a proposta. No dia até que foi bem tranquilo, mas apresentar a proposta e fazer com que eles comprassem a proposta dos jogos foi um desafio grande, porque aquela coisa difícil de ser ouvida, você tem que insistir muito, mostrar por A mais B que aquilo vai funcionar, enfim. Acho que esse foi um dos grandes desafios. Claro que acho que isso aconteceu uma série de vezes, né? Mas dessa vez, porque eu acho que tinha muita pressão de que tinha que dar muito certo. Então, uma galera assim que estava envolvida no projeto bem poderosa, enfim, foi de suar. Mas no fim tudo deu certo, todos brincaram que nem criança. O único desafio que eu enfrentei não tem nada a ver com o meu gênero, tem a ver com a questão de captar recurso. Captar recurso para você desenvolver jogos dentro de uma universidade pública, né? E isso foi, graças a Deus, que a gente viveu tempos áureos, onde a gente pôde contar com o financiamento das agências de fomento, especialmente FAPES, CNPq, CAPES, a própria Secretaria de Educação do Estado, Secretaria de Cultura e a própria Universidade do Estado da Bahia, que apoiavam financeiramente. Então, o desafio para mim foi uma coisa que eu amei ter vivido, que foi coordenar
tanta gente de diferentes áreas, com diferentes expertises, de diferentes faixas etárias. Esse foi o grande desafio. E isso, para mim, foi uma grande aprendizagem, porque eu pude transitar por esses diferentes cenários e aprender um pouco mais sobre ter uma visão mais sistêmica do que é o processo de desenvolvimento de jogos. Então, o grande desafio foi captar recurso, já que os jogos da gente não são vendidos, né, eles são distribuídos gratuitamente, e coordenar um grupo. Teve épocas que a gente teve mais de 20 pessoas. Então, assim, isso para mim foi um grande desafio. Eu não esperava que eu tivesse que viver isso, mas eu dou graças a Deus ter vivido essa experiência. Foi um crescimento profissional muito grande para mim e pessoal também. Meninas, para finalizar, eu queria saber se vocês têm algum recado para falar para as mulheres que têm receio em se aproximarem dessa área de jogos, desenvolvimento de jogos, ou para que já estão, mas que estão no início. O que é que vocês têm para falar para essas mulheres? Meninas, vamos à luta! Não desistam! Nós somos capazes de estar em qualquer cenário, e especialmente na indústria de games. Queria convidar vocês que têm interesse de ingressar nessa indústria, que ouçam esse podcast, que participem dos eventos que a gente realiza, especialmente aqui na Bahia, que participem dos coletivos como a Bind, a Gama, que são os coletivos na Bahia. Participe dos eventos, interaja com as pessoas, esteja próximo delas, porque eu acho que isso é importante. Participe das jams, sejam as jams femininas, né, que é normalmente em agosto, vai ser de novo no ICBA, vocês vão ouvir a Ana Antá falar disso num dos próximos episódios, mas participem também das jams onde os meninos estão, né? A gente teve agora no final de janeiro uma jam, a jam global, e aqui na Bahia foi coordenada pelos alunos lá da UFBA. Eu acho que isso é super importante. Fiquem atentos aos processos de formação, né? A gente tem vários eventos que estão acontecendo. A semana que vem tem um evento gratuito, mas tem eventos também que são pagos, e eu queria divulgar convidar vocês. A Benditas Produções Culturais, ela vai ofertar a partir de abril um curso de formação na área de game design. Então, qualquer pessoa acima de 16 anos vai poder participar. Então, sigam a Benditas no Instagram e visitem o site www.benditas.arte.br, onde vocês conseguirão informações sobre o curso, que o curso, a partir de março, vai começar a divulgação para a inscrição ser em abril. O curso vale a pena, você tem uma equipe de profissionais altamente qualificados aqui do estado da Bahia, que estão não só na universidade, mas especialmente dentro da indústria. Então, eu acho que vale a pena para quem tem interesse. Meninos, meninas, todos aqueles que quiserem serão bem-vindos. Eu queria também convidar vocês para se inscrever no canal do Comunidades Virtuais e assistir e curtir, claro, o documentário que nós fizemos sobre mulheres na indústria de games na Bahia. Foram 11 documentários, são 11 entrevistadas, inclusive Laísa falando lá diretamente de Hamburgo, na Alemanha. Então, acho que vale a pena, porque você ouvir outra mulher falar lhe mobiliza e pode ajudar você a acreditar que você também pode estar nessa indústria, que você também pode ser uma desenvolvedora de games. No mais, eu queria agradecer demais a participação aqui, de ter podido participar aqui do podcast, e agradecer o convite. Carol, qual o recado que você tem para dar para as mulheres que querem entrar nessa área, se aproximar dessa área de jogos? E também sinta-se à vontade para falar de seus projetos, de programações. Meninas, se joguem! Eu vou puxar a sardinha aqui para os jogos analógicos. É muito legal poder criar um jogo e jogar o próprio jogo. Eu acho que a gente às vezes fica se travando por coisinhas, né? Tem o Maquinando, o jogo que a gente fez da Revolução Industrial. Ele nasceu de uma professora que nem gostava de jogar, mas que queria gerar mais engajamento, captar mais a atenção dos alunos em sala de aula. Ela fez uma conversa com eles e eles falaram que, se fosse por meio do jogo de tabuleiro, eles iam curtir mais a aula. Ela fez um primeiro protótipo, aí depois a gente juntas e com o Gabriel, né?
fomos ajustando ali o jogo e ele se tornou o Maquinando. Hoje é um produto, tem na lojinha, então eu acho que fazer esses testes é muito legal, criar jogos. Acredito muito nessa coisa de encontrar as manas para jogar. Aqui em São Paulo tem um projeto bem legal que chama Joga Manas. Então, todo mês as meninas se encontram, jogam diferentes jogos de tabuleiro, conhecem novos jogos, levam os antigos, enfim, bem para fomentar essa coisa dos jogos mulheres e jogos de tabuleiro, né? Que a gente vê pouco. Acho que participar de evento é sempre bom, bacana, é isso. Como o Lin falou, conhecer mulheres, ouvir mulheres, conhecer esses trabalhos, acho que ajuda muito. E sem medo, não precisa ter medo não, tem que se jogar mesmo. É isso aí. Super obrigada, gente, pelo convite, foi demais, adorei falar com vocês, um baita aprendizado. Vou convidar vocês, ouvintes, a conhecerem a Fagulha. A gente está nas redes sociais, Fagulha Jogos. Estamos lançando um jogo agora de educação financeira, que a gente tem um projeto para jovens que estão no contraturno, se preparando para começar a sua vida profissional. Então a gente cria uma série de jogos para que eles treinem entrevista, falem sobre sonhos, conheçam competências, e o mais novo agora vai ser o jogo O Põe na Conta de educação financeira. Fiquem por dentro, muito obrigada, gente, foi um prazerzão. Nós que agradecemos, Carol, sua participação, agradeço a Carol, agradeço a Lin e sobretudo a Jorge, né, o pai do projeto. Teve essa ideia muito bacana da gente se aproximar um pouquinho mais, discutir um pouco mais sobre isso, que precisa ser discutido, que precisa ter esse espaço mesmo. Então, gente, obrigado por estarem nos ouvindo até aqui, continue acompanhando esse podcast que o Jorge está fazendo, é muito legal, tem muito conteúdo bacana de jogos. Voltem, escutem os antigos, continuem seguindo, assinem, compartilhem. Manda pro colega do trabalho, manda pra família, manda pro vizinho, manda pro cachorro, manda todo mundo assistir, que tá muito legal. E pra finalizar, queria agradecer também ao parceiro, que é o Podcast com Dendê. É uma iniciativa aqui dos baianos, entrando nesse mundo do podcast, que é tão dominado aí pelo pessoal do Sudeste, e que tem muita gente bacana fazendo muita coisa boa, tá bom? Obrigada, até a próxima!